Bom, pessoal, vamos começar a conversar. A ideia da nossa aula de hoje, então, é a gente ver como é que a gente faz para armazenar informações dos usuários dentro de duas variáveis, na verdade, que a gente tem para trabalhar com informações não armazenadas em banco de dados, tá? Mas, por exemplo, para fazer um sistema de login, para a gente não ter que toda hora consultar no banco ver se o usuário realmente é aquela pessoa, esse tipo de coisa, a gente tem duas variáveis que a gente pode utilizar. Na verdade, a outra é mais para outro tipo de informação, mas a gente tem algumas variáveis que a gente pode utilizar para que a gente consiga ter acesso aos dados do usuário de forma mais fácil, garantir que ele é realmente ele em algum momento e armazenar esses dados enquanto o usuário estiver navegando no nosso site, tá? Bom, basicamente essas variáveis são a $session e o $cookie, tá? Uma delas trata as sessões específicas, então como é que a gente faz para quando o usuário loga no sistema, as informações, onde as informações são armazenadas, esse tipo de coisa. E a gente tem as informações de cookie, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um tipo de dado que fica armazenado no navegador do usuário, tá? E inclusive a gente consegue manipular esses dados de forma bem tranquila, utilizando o PHP. E além disso, eu vou mostrar para vocês, então, uma outra variável das superglobais, que é a variável do $server, que armazena informações do servidor, tá? Então a gente quer fazer alguma coisa. Eu acho que eu já abri, João. As da semana, que era para entregar até a semana passada, eu aumentei já até essa semana. Qualquer coisa agora eu dou uma olhadinha. Se tiver que mexer em alguma, eu mexo ali, não tem problema. Tá? Bom, então o $server, então, ele traz algumas informações a respeito do servidor, do arquivo que está sendo solicitado, esse tipo de coisa. Então a gente tem como fazer algumas funções específicas voltadas para a área de segurança da informação, que a gente consegue definir alguns valores que, por exemplo, a entrada no nosso site só pode ser através do arquivo X lá, por exemplo, tá? Então a gente pode definir algumas funções em cima desse $server, tá? Eu vou mostrar ele, vou dizer o que ele faz, e aí a gente pode visualizar algumas coisas, tá? Bom, a gente vai começar então pelo $session, que é a nossa variável que armazena informações de sessão, tá? Basicamente, ele é um array associativo, então ele é um array daqueles que é nomeado, tá? Então eu tenho lá um array onde cada um dos valores que eu tenho dentro desse array, eles são nomeados, eu passo um nome para eles, tá? Pode ser nome, pode ser idade, pode ser o que eu quiser colocar ali dentro, e-mail, praticamente qualquer coisa. Inclusive outros arrays eu posso colocar sem problema nenhum, tá? Normalmente essa variável é utilizada, então, para armazenar informações se o usuário está logado, se ele tem permissão de visualizar algum documento, e por aí vai, tá? Os dados dessa variável são armazenados diretamente no servidor, tá? Então o usuário não tem como nem acessar e nem modificar esses dados. Então é a forma mais segura que a gente tem de garantir, por exemplo, que o Rafael lá é o Rafael mesmo. A hora que ele bota o usuário e a senha dele lá no sistema, eu crio uma sessão para ele, armazeno os dados dele numa sessão, e aí eu consigo dizer, ó, o Rafael é o Rafael. Veio de novo uma requisição do Rafael. Ó, continua sendo o Rafael, pode continuar utilizando. Tá? Então, ele cria uma sessão, ele cria um documento dentro do computador, é exatamente um arquivo de texto lá que ele guarda dentro do servidor, tá? Para cada usuário que eu tiver logado no sistema, tá? E aonde eu destruo, eu apago essa informação que está lá, ele literalmente apaga o arquivo. E aí quando tu te loga de novo, ele vai lá e cria um outro arquivo. E normalmente essas sessões, elas têm um tempo pré-definido, tá? E isso é configurado diretamente no servidor web, no interpretador PHP, no caso, que vai dizer quanto tempo essa sessão deve estar ativa. Então, se eu faço por exemplo, uma sessão e eu quero que ele fique 5 minutos logado, se ele não mexer no site em 5 minutos, ele derruba essa sessão, eu configuro lá no meu servidor, coloco esse tempo no meu servidor e eu posso esperar esses 5 minutos e derrubar ele vai ter que fazer um novo login para poder criar uma nova sessão. Fala, Rafael. Opa, boa tarde.
Sir, não é exatamente o que o senhor estava falando, mas sobre validação também. Qual que é a moral do reCAPTCHA, aquele negócio que a gente usa para checar se a pessoa é realmente uma pessoa ou um robô na hora de validar? É que, na teoria, um robô ele não conseguiria ler aquelas informações que estão ali, ou achar aquelas informações, pelo menos não de forma fácil. Tá? Hoje em dia tem alguns reCAPTCHAs que são muito fáceis, qualquer computador hoje em dia consegue quebrar aquilo ali de forma bem fácil. Mas tu quer ver? Não sei se vocês viram o Big Brother, se já votaram no Big Brother. Quando tem a votação do Big Brother, ele tem uma espécie de reCAPTCHA que tu tinha que selecionar imagens, por exemplo, eles pedem imagens com bicicleta, e tu tem que selecionar as imagens que tem bicicleta naquilo ali. Aquilo ali é uma forma de reCAPTCHA, tá? É para verificar se tu é um humano. Na teoria, o computador tem uma grande dificuldade de identificar aquelas imagens e identificar que tem uma bicicleta ali dentro. Tem supercomputadores hoje em dia que conseguem, com inteligência artificial, basicamente, procurar objetos dentro da imagem e identificar que tem uma bicicleta, que tem um carro, que tem um barco, coisa parecida. Tem computadores hoje que conseguem fazer, mas já não é mais tão usual, tá? Aí teria que ser uma pessoa muito especializada para fazer esse tipo de coisa. Um computador muito especializado para fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que eles criam esse tipo de sistema para garantir que tu é uma pessoa. O reCAPTCHA do Google, que é o mais comum que a gente tem, que é aquele que tem as faixas de pedestre e aquelas imagens que aparecem, ele tem uma segurança grande e ele tem outras coisas, principalmente quando tu usa o Google Chrome. Ele usa o teu histórico de navegação no Google Chrome para fazer, garantir que tu é uma pessoa. Então, se você só fica fazendo aquilo ali o tempo todo, ele vai ter uma dificuldade maior de identificar que tu é uma pessoa. Pô, o cara que só fica votando, por exemplo, no Big Brother, se fosse o reCAPTCHA do Google, só fica votando no Big Brother, é muito provável que ele seja um robô, que seja uma máquina que esteja fazendo aqueles cliques lá, gerando aqueles cliques lá no navegador. Então, ele acaba tornando um pouco mais difícil esse reCAPTCHA. Se tu tá navegando, tô vendo um outro site qualquer, aí volta, navega volta no Big Brother, aí vai lá, acessa outros sites, faz uma pesquisa no Google, faz não sei o quê, depois volta de novo, é mais provável que tu seja um humano. Então ele tem uma série de ferramentas que eles conseguem analisar para ver se tu é um robô ou não. É que normalmente assim, eu, usuário, quando eu vou clicar em alguma coisa na tela, eu vou sempre usar o mouse, por exemplo, arrastar o mouse de um lado para o outro dentro da página, e eles conseguem rastrear, inclusive, isso. Um robô, normalmente, ele vai... Porque, não sei se vocês têm a noção do que é um robô para esse tipo de coisa, para navegar na internet. Mais ou menos. Ele vai buscar na internet, na página, alguns IDs ou class ou coisa parecida dentro da página, e para clicar naquilo ali, mas ele só vai dar um clique como se fosse com JavaScript. Então ele vai ter lá um comando que vai dar esse clique, ele não vai ter esse movimento do mouse até chegar lá, esse tipo de coisa. Acho que eu peguei a ideia, A ideia para dizer que tu não é um robô não necessariamente tu conseguir fazer, mas tu fazer como um humano, digamos assim. Exatamente, essa é a ideia. Porque eles rastreiam o movimento do mouse, por exemplo, e quando tu faz esses cliques robóticos, vamos botar assim, que são cliques que são por linha de código, ele não tem esse movimento do mouse indo até lá para clicar lá. É mais para identificar se não foi uma coisa mecanizada. Saquei. Gostei da explicação, só ficou... É porque os robôs que a gente tem hoje para navegação na internet, para fazer esse tipo de coisa, eles são assim, é um código que tu escreve lá e diz, procura esse ID aqui e dá um clique. Então ele simplesmente vai fazer como se fosse assim, pum, surgiu o mouse ali e clicou. Não arrastou o mouse até lá para clicar. Sim, e se o cara souber um pouquinho de Python e Machine Learning, tipo, o banco de dados, por exemplo, do Big Brother ali, do G-Show, é bem porco, digamos assim, são pouquíssimas imagens, dá para fazer um Machine Learning bem rápido, não? Não. Depois eu posso disponibilizar para vocês, tem um cara que todos os anos ele faz só análise da votação do Big Brother. E, cara, eles fazem uma ferramenta que é muito cabulosa, cara. Eles fazem umas validações de JavaScript no computador, no navegador. E assim, ano passado não tinha algumas validações, esse ano eles incluíram mais algumas, porque esse cara fez uma análise do ano passado e mostrou para eles o que tinha de errado, vamos botar assim. E aí esse ano eles melhoraram algumas coisas. Nada é inquebrável, tem como quebrar. O cara esse que fez nos 2 anos, que ele fez ano passado e fez esse ano, ele conseguiu quebrar nos 2 anos o sistema de votação e conseguia votar no sistema.
Mas depende de um monte de coisa, cara. Não é simplesmente colocar o recapt ali. Sim. Mas esse cara deve ganhar muito dinheiro nessa. Deve ganhar. Normalmente esse pessoal que trabalha com segurança da informação, que tem esses, vamos botar, essas expertises, eles ganham bastante dinheiro. Eu fiz um curso com um cara uma vez, um guri, tinha 16 anos na época, 17 anos. Aí eu comecei a fazer o curso com ele, ele deu uma aula do Japão. Aí tá, tudo bem, eu tô aqui no Japão, não sei o que, mostrou lá pela janela a cidade onde ele tava e tal, e aí deu o curso para nós. Uma semana depois ele estava na Noruega. E assim ele passa, as empresas chamam ele, levam ele para o lugar para ele fazer teste de invasão. Ah, muito tri, muito tri. É um ramo bem à parte, né? Ele passa viajando e fazendo teste para tentar invadir servidores, essas coisas assim. Porque se ele consegue uma brecha de algum lugar, ele chega para os caras, por exemplo, ele consegue uma brecha da Coca-Cola lá. Ele só Coca-Cola, ó, tem uma brecha aí. Se vocês quiserem, eu posso investigar, ver se eu acho mais, mas aí vocês vão ter que me pagar uma consultoria. Aí eles levam ele para dentro da fábrica, vai lá, começa a trabalhar. E ganha muito bem para isso. Mas não é isso que nós temos que falar hoje. Outro dia a gente pode fazer uma aula só para conversar sobre isso. Essa parte eu conheço bastante, eu gosto. Então, o session, então, basicamente é para a gente poder fazer o login do usuário e garantir que não vai haver uma manipulação externa nesse login, tá? Basicamente, então, sempre que a gente vai trabalhar com sessões, a gente deve iniciar a sessão, tá? Para isso, a gente utiliza, então, uma função pré-definida do PHP, o session start, que libera o acesso à variável $_session. Se a gente não inicia o session start, com o session start, a gente não consegue acessar essa variável de jeito nenhum, tá? Ela fica, entre aspas, bloqueada. Tá? Eu não consigo ter acesso a ela, não consigo ter dado nenhum. Quando eu inicio a sessão, aí ele carrega os dados que estão naquele arquivo que eu falei para vocês que ele armazena no servidor, joga esses dados nessa sessão, nessa variável $session, e aí a gente pode usar ela, manipular, trabalhar, excluir e por aí vai. Tá? Então, para a gente poder fazer qualquer coisa com essa sessão, a gente deve, primeira coisa, iniciar ela, session start, tá? Basicamente, a manipulação dos dados na $_session funciona exatamente da forma que a gente fazia lá no array, lembram? A gente colocava o nome do array, o nome da variável, entre colchetes o nome do campo que a gente queria colocar e o valor específico que a gente queria atribuir a esse campo, tá? Então aqui eu tenho um códigozinho de exemplo, então, volta para cá. $session start, $_session, esse aqui é o nome da variável, tá? Não tem como modificar, esse aqui é o padrão dela. Depois eu abro colchetes e coloco o nome do campo que eu quero adicionar essa variável e depois o valor que eu quero atribuir a ela, certo? Aqui eu botei duas strings, mas pode ser string, pode ser um número, pode ser um booleano, pode ser inclusive um outro array, então eu posso adicionar praticamente qualquer informação dentro dessa variável, tá? Aqui eu fiz um código bem simples, mais ou menos igual que eu tinha lá. Então, session start, $session nome, o meu nome. Aqui eu coloquei um número, então, um inteiro, que é a minha idade. E depois eu coloquei um e-mail como uma outra informação que vai ser adicionada nessa sessão. Nesse caso aqui, eu não mandei mostrar absolutamente nada na tela. Então, se eu carregar esse cara, start session, ele simplesmente vai mostrar uma página em branco porque eu não carreguei nada, tá? Mas como eu fiz isso, eu consigo acessar as informações que estão dentro dessa variável, tá? Para isso, eu fiz, então, um teste session aqui, que eu inicio a sessão. Ó, repara, para mim ter acesso ao documento, aliás, a variável, eu tenho que iniciar a sessão sempre, tá? Então, inicio a sessão e mando mostrar as informações da variável. É exatamente igual ao array. Eu passo o nome da variável, que vai ser sempre $_session, e dentro dela eu coloco entre colchetes o nome lá do campo que eu quero carregar. Nesse caso aqui eu estou carregando o nome e depois eu estou mostrando a idade. Se eu vier aqui, session, teste session, então tá ali, Kleber, 40 anos, conforme eu cadastrei lá na sessão inicial. Reparem que não é o mesmo arquivo, eu estou carregando arquivos diferentes. O primeiro arquivo que eu carreguei foi o start session. Agora eu carreguei o teste session. Ele armazenou dentro do meu servidor um arquivinho lá que ele colocou essas informações. Então, deixa eu voltar aqui no código que eu botei aqui no start session. No caso, eu botei o nome, a idade e o e-mail. Então, ele colocou dentro desse arquivinho 3 informações. Nome igual a Kleber, idade igual a 40, e-mail igual a profkleberfonseca@gmail.com. Então, ele pegou essa informação e adicionou nesse arquivo. Quando eu vim aqui no teste session, eu carreguei a sessão, então fiz o session start,
automaticamente ele foi lá, pegou esse arquivo, carregou todas essas informações dentro daquele array do underline session, e aí eu posso utilizar ele exatamente como eu trabalhava com array. Simplesmente coloco o nome da variável e entre colchetes, então, o nome do campo que eu quero buscar, tá? Até aqui tranquilo? Sim ou não? Beleza. Bom, a manipulação do array é bem tranquila, então. Mas quando eu quero excluir informações desse array, a gente tem duas formas. Uma delas é quando eu quero excluir uma informação específica, tá? E a outra é quando eu simplesmente quero destruir toda a sessão e não quero que tenha mais nada ali dentro armazenado, tá? Para excluir uma informação específica, a gente tem o Session Unset, tá? O Session Unset, ele permite que a gente passe para ele como parâmetro. Ele exige que a gente passe para ele como parâmetro um dos campos aqueles que a gente criou lá na nossa variável e apague ele, vamos botar assim. Então eu vou ali, eu quero apagar a idade. Eu vou lá no meu código, no meu arquivo aquele, apago a idade que estava lá e ela não existe mais. Se eu quiser carregar as outras informações, eu consigo sem problema, mas o idade some, tá? Uma coisa que é muito comum o pessoal fazer, tá? A gente tem quando a gente trabalhava quando a gente falou das funções pré-definidas de arrays, eu falei para vocês do unset, tá? O unset, ele tem a função de apagar alguma informação dentro de um array, certo? Então eu consigo passar o unset e modificar um campo lá, por exemplo, unset $A índice 0, ele vai excluir a informação que estava no índice 0 dessa variável, tá? Uma coisa que o pessoal do PHP fez foi dizer que nunca utilize o unset com qualquer informação da session. Por quê? Porque quando tu utiliza o unset com as informações do underline session, na verdade, tu desabilita o registro dessas informações na variável. O que isso quer dizer? Tu não consegue mais acessar aquele arquivo que está lá no nosso servidor, tá? Então, para tu evitar esse problema, nunca utilizem o unset com qualquer informações do $underline session, tá? Quer excluir alguma coisa que está lá na seção, uma informação só, utiliza o session unset, tá? Porque é uma função que foi criada exclusivamente para isso e ela não desabilita esse acesso ao documento. Então, se eu utilizo esse cara aqui, no fim das contas, quando eu for entrar de novo no sistema, ele vai tentar procurar aquele documento lá que é armazenado no servidor e vai dizer, opa, esse cara não existe. E tu não consegue acessar mais, tá? Então vai ficar um documento perdido lá, que tu não vai conseguir acessar nunca mais, e tu não vais ter acesso às informações que estavam colocadas lá, tá? Então toma cuidado, sempre utilizar o session underline unset, tá? E aí como é que funciona esse cara? Eu simplesmente venho aqui, cadê? Eu fiz só o destroy, tá? Inicio a sessão ali, depois eu passo session underline unset, e aqui dentro eu passo o campo que eu quero excluir. Se eu quiser excluir o e-mail, por exemplo, eu boto assim, ele automaticamente não vai fazer nada. Deixa eu ver aqui. Ué? Ah, não. Esse unset ele exclui toda a sessão também. Tá. O unset, me atrapalhei aqui, não é isso. O unset ele desmancha toda a sessão, tá? Se eu quiser excluir uma informação na sessão, eu tenho que fazer que nem eu faço na criação, desculpa. Só que eu passo assim, por exemplo, $session idade e passo, por exemplo, um array vazio. Essa aqui é a forma que a gente apaga uma informação que está lá na session, tá? O session unset, ele apaga toda a sessão, ele é assim, tá? Ele apaga todas as informações que tem na sessão, mas ele mantém o arquivo lá guardado, tá? Já quando eu utilizo o session destroy, que é a próxima, esse cara aqui, ele simplesmente destrói todas as informações que tem lá dentro do arquivo, ele apaga o arquivo realmente. Então, ele realmente acaba com essa sessão. O unset, ele apaga as informações que estão ali dentro, mas a sessão é mantida. Então, se o usuário tentar logar de novo, ele vai conseguir acessar o sistema como se tivesse logado, mas as informações não vão estar ali dentro, tá? E isso pode causar alguns problemas, mas normalmente quando a gente quer terminar com a sessão, a gente utiliza o Session Destroy, tá? Que aí sim ele apaga
todas as informações que tem ali dentro e exclui, inclusive, o arquivo, tá? A função Session Destroy, então, destrói todos os dados associados com a sessão atual. Essa função, ela não apaga nenhuma das variáveis associadas à sessão. Então, se eu tiver um $cookie lá, por exemplo, ou se eu tiver um $server armazenado, ele não apaga esses dados, ele só vai apagar o $_session. Para utilizar novamente a variável de sessão, você deve chamar o session start novamente e pode continuar utilizando sem problema nenhum. Não é preciso chamar o $session destroy em um código habitual. Então, se eu estiver utilizando os dados, eu não chamo ela aqui. Não é que nem no fopen, por exemplo, que eu tinha que usar o fclose para fechar o arquivo, tá? Quando eu trabalho com sessões, eu não preciso chamar o session destroy no final. Aliás, eu não preciso chamar nada. Eu simplesmente deixo aquele documento lá parado e quando eu preciso dele, eu chamo de novo, tá? É isso aí. Ao invés disso, limpar os dados da sessão, limpe o array $session com a função session set. Até aqui, tranquilo. Alguma dúvida? Então, se eu quiser destruir os dados de uma sessão, deixa eu fazer o teste aqui. Teste session. Ó, ele já não existe mais os dados porque eu fiz o onset lá. Cadastrei de novo com $start. Droga. Aqui. Session destroy, ele realmente apaga todos os dados que estão, inclusive o arquivo do $session. Session start, abre o teste, tá aqui os dados. Quando eu uso session destroy, se eu tento vir nos dados, eles simplesmente não existem mais. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Por mim, não, senhor. Beleza. Então tá. É bem tranquilo utilizar sessions. Basicamente, tu vai fazer o login do usuário, tu vai fazer alguma coisa desse tipo, e aí tu vai verificar lá, por exemplo, eu vou iniciar a sessão com start session aqui, e depois eu vou vir aqui e vou fazer uma verificação se o cara tá logado ou não. Eu simplesmente faço um if $session, por exemplo, nome. Não, mais fácil ainda. Assim mesmo. Nome igual ou diferente de nada. Pronto. Então, se o cara tiver alguma coisa que você está no $session nome, eu faço alguma coisa. Ou, se não, else, a gente pode fazer algo desse tipo aqui. Header, location, start session.php. Então ele vai nos jogar lá para o start session ou para o login. O certo seria fazer isso aqui. Location, login.php. Pronto. Se o cara não tiver entrado se o cara não tiver feito login ainda, ele vai ter algo diferente do session no nome. Aliás, diferente de nada no nome. Vai entrar aqui dentro, vai fazer o que tem que fazer. Ou melhor ainda, vamos fazer diferente, fica mais fácil ainda. Sim. E ao invés de perguntar se ele é diferente, a gente pergunta se não é diferente. Melhor ainda. Se ele for igual a nada, pronto. A gente joga ele pro cara pro login. Pronto. Então essa é uma forma de fazer o login do usuário. Garantir que o usuário vai estar logado no sistema, por exemplo, em qualquer momento, tá? Então ele faz o login no sistema, daí eu faço em todas as outras páginas, eu faço essa verificação. Se esse cara aqui for igual a nada, então se o cara não tiver aberto a sessão lá, no meu caso aqui, como eu coloquei no session nome aqui, se o cara não tiver aberto a sessão, eu jogo ele para a página de login.php, que no meu caso não existe, mas no caso de vocês vão ter uma página de login, direciona ele para lá. Se não bota o senão, não precisa colocar o senão, aí você segue o código de você sem problema nenhum, tá? Então isso aqui é uma forma de fazer um login, por exemplo, sem problema nenhum. Bom, de sessão era isso. A gente vai entrar então em $cookie, tá? Vocês já ouviram falar em cookies? Não é aquele de comer, tá? Ó, o João Vitor já ouviu falar em cookie. Cookies são muito utilizados hoje em dia, tá?
para rastrear dados de pessoas, tá? Como assim? Se eu quero saber, por exemplo, lá o Google quer saber se vocês são humanos ou são robô, eles verificam os cookies de vocês para saber se vocês navegaram só naquele site que vocês estão acessando, por exemplo, ou se vocês utilizaram outros sites em algum outro momento, ele consegue verificar os cookies de vocês, tá? Isso se os cookies forem mal formatados, como é 99%, e o que eu vou mostrar para vocês é mal formatado também, tá? Por quê? Porque se tu fizer o cookie da forma correta, somente o teu servidor, no caso, o teu domínio, é que vai receber os dados do teu cookie. Mas isso é interessante por um lado, porque tu garante que mais ninguém vai ter acesso aos teus dados, no caso, aos dados que o usuário trocou com o teu site em algum momento, mas tu não consegue ter acesso a algumas coisas, por exemplo, que ele trabalha com o Google, se tu usar o teu domínio, tá? Mas, então, tu tem que analisar o que vai ser feito, o que eu preciso. Eu preciso saber se o usuário, por exemplo, navega em outros sites que são dos meus concorrentes. Se os meus concorrentes não formatarem da forma correta o $cookie, os cookies do navegador do usuário, eu consigo ter acesso a esses cookies e fazer com que, por exemplo, os usuários tenham uma experiência melhor no meu site. Pô, ele acessa lá, por exemplo, eu tenho um site de venda de computadores, tá? E o cara acessa o Kabum. Eu sei que a experiência de navegação do Kabum é X. Eu posso fazer com que o meu site tenha uma experiência um pouquinho parecida com o do Kabum, para o usuário não ter tanta diferença no meu site, mas que consiga me dar alguma vantagem, vamos botar assim, sobre o Kabum, tá? Então, tem algumas coisas que, se não for bem formatados, tu consegue ter acesso a esse tipo de coisa, tá? Eu vou explicar para vocês como é que se faz a formatação correta. Não vou mostrar isso porque demanda daí ter um servidor para hospedar e a gente não tem. Eu estou trabalhando com localhost, então acaba dando alguns problemas. Mas se a gente formatar da forma correta, a gente garante que mais ninguém vai ter acesso, somente o nosso site. E aí tudo depende do que vocês querem fazer, tá? Então a variável super global $_cookie também é um array associativo, tá? Exatamente como o $_session. Então ele cria aquele array nomeado, tá? Ele é alimentado, então, por valores que a gente salva lá no navegador do usuário, tá? Então eu pego informações da navegação desse usuário e salvo lá no navegador dele, para que cada vez que ele me enviar uma informação, ele envie junto esses dados. Para que serve isso? Para mim identificar, por exemplo, se o usuário já acessou meu site alguma vez na vida. Tá? Na vida não, porque ele tem uma validade que eu vou falar para vocês depois, tá? Mas se ele já acessou meu site, se ele acessa o meu site muitas vezes, se ele acessa o meu site de quanto em quanto tempo, por exemplo, então tem uma série de informações que vêm pelo cookie, tá? E que eu consigo tratar essas informações para fazer o que eu preciso, tá? Então ele é armazenado dentro do navegador do usuário e ele é passado lá para o servidor através do HTTP. Então quando a gente faz uma requisição HTTP, a gente manda junto, muitas vezes, tá? Sem saber, não ter nem ideia, a gente manda junto para o servidor algumas informações que foram armazenadas no nosso navegador pelo próprio servidor, tá? Ele permite o rastreamento de usuários, então eu consigo saber por onde que o usuário navega dentro do meu site, tá? Além disso, eu consigo identificar algumas informações, tá? O Google ele utiliza muito cookies para fazer N coisas, então ele consegue rastrear a navegação de vocês através dos cookies, tá? Inclusive, se vocês utilizam o Google Chrome como navegador, ele consegue rastrear vocês mais ainda, tá? Então, quando vocês acessam qualquer informações através do Google Chrome, ele armazena no cookie do Google várias informações sobre a navegação de vocês e de tempo em tempo ele envia isso lá para o Google e o Google consegue rastrear o que vocês fizeram na internet, basicamente, tá? Isso é uma prática que em alguns países é considerada abusiva, tá? Tanto que tem alguns países que o Google Chrome é proibido de ser instalado por causa disso, tá? Não podem nem oferecer. Então, tem um certo rastreamento da navegação dos usuários através do sistema. Não adianta dizer, eu vou usar o Mozilla porque o Mozilla não tem isso. Ele tem também, ele só não envia para o Google, ele envia para outro lugar. Todos eles têm armazenamento de cookies, tá?
Não tem muito para onde fugir. Até porque a internet depende muito de cookies para algumas coisas. Para manipulação dos cookies, então, a gente deve sempre utilizar a função setCookie, tá? Então a gente armazena uma informação no cookie, lá no navegador do usuário, para que a gente consiga trabalhar com essas informações lá no navegador do usuário sempre que eu precisar. Então ele me envia esses dados, eu analiso eles, consigo trabalhar com eles, e se eu precisar alterar alguma coisa, eu vou lá e simplesmente largo lá dentro de novo. Alguém levantou a mão? Fale. Senhor, que nem tem alguns anúncios do YouTube que funcionam, que do nada o cara começa assim, eu tô sabendo que você, sei lá, se inscreveu em tal curso meu, ou, sei lá, acessou tal site, tal site. Isso é feito por base de cookie? Sim. Pura e exclusivamente cookie. Então, tipo assim, se o cara acessou uma vez na vida, sei lá, um site de marketing digital, sei lá, vai aparecer, tipo, agora, durante, sei lá, 6 meses, propaganda de marketing digital o resto da vida. Sim, sim. Não é 6 meses. O cookie normalmente ele fica armazenado por uma semana. Tá? O padrão dele. Mas tu tem como alterar esse tempo. Tu pode botar quanto tempo tu quiser, basicamente. Ah, e agora o Justo botou ali no chat uma dúvida que me veio. Essa guia anônima, senhor, o que ela é livre de cookie ou não? Não. A única coisa é que assim, a aba anônima, ela salva os cookies, tu continua tendo cookies, mas quando tu fecha ela exclui esses cookies. Então tu não vai ter essa perpetuação por uma semana, por exemplo, dos cookies. Tá? Os teus cookies valem por aquele tempo que aquela aba está aberta. Aonde tu fechou ela, ele exclui essas informações. É a única vantagem, vamos botar assim, dos cookies, de usar a aba anônima, porque daí ela não armazena informações sobre a tua navegação. Armazena só naquele momento, a partir do momento que tu fechou ela, ele exclui tudo que está ali dentro. Ela exclui o histórico de navegação, ela exclui cookies, ela exclui praticamente tudo que tenha. Se tu tentar, ela não consegue salvar senhas quando tu usa a aba anônima, esse tipo de coisa. Entendi isso. Valeu. Solamente isso. O resto não tem muito para onde fugir. E se tu estiver usando a aba anônima no Google Chrome, também armazena as informações sobre a tua navegação. Ele consegue identificar que tu usou aquilo ali também, tá? O Google consegue. Ele pode até não disponibilizar para não ficar feio, mas que ele consegue ter acesso, ele consegue. E digo mais, do jeito que está a coisa hoje em dia, com os telefones cada vez mais com assistentes virtuais e assistentes virtuais nas casas e por aí vai, cada vez mais a tendência é essa parte assim, eu estou falando que quero, estou pensando em comprar um carro. Tu pode ter certeza que daqui a pouquinho tu vai começar a aparecer propaganda de carro no teu telefone, no teu computador. Mas já acontece isso, né, senhor? Sim, por causa desses assistentes virtuais, eles estão ouvindo. E aí eles ouviram, ele tem interesse num carro. E aí começa a buscar informações sobre o carro para botar. Assusta bastante. Até porque, querendo ou não tem como fugir, né? Hoje em dia, tu até pode desabilitar o assistente virtual, mas... isso aí. É bem complicado. E não tem muito para fugir. Hoje em dia, cada vez mais as coisas vão se automatizar e cada vez mais a gente vai passar informações de forma mais fácil. Rafael, deveria ser crime, mas não tem nada que diga que é. Tá? Hoje em dia, eles têm alguns sistemas que permitem que tu bloqueie o assistente virtual de ficar ouvindo e tal. Inclusive, a Apple agora eles colocaram um LEDzinho no telefone que acende, ele acende laranja se tu tiver com o microfone aberto e vermelho se tu tiver com o microfone fechado, com a câmera aberta. Então tu consegue identificar visualmente se tem algum sistema te ouvindo ou te vendo. Que em teoria é uma segurança um pouco maior, que aí tu consegue olhar no telefone e ver, opa, tem um LEDzinho aqui que tem alguma coisa estranha, tu bota ele para baixo, faz alguma coisa, tenta fechar, sei lá. Mas tu tens esse problema, tá? E hoje em dia,
como eu disse, não tem muito para onde fugir. As coisas estão vindo cada vez mais com tecnologia da internet das coisas, e a tendência é aumentar cada vez mais. Tudo bem, Alice, não tem problema. Eu tenho a Alexa aqui em casa, inclusive ela deve ter me ouvido agora, e eu sei que 2x3 aparece coisa no meu feed da Amazon aqui, de coisa que a gente falou dentro de casa, que não foi, que no momento algum eu pesquisei na internet, ele fez busca lá e me mostrou. Então, não tem muito para onde fugir. Mas vamos lá, então. A função então, para manipulação de cookies é o set cookies, tá? Então, eu só tenho uma função para adicionar informação nos cookies, eu não tenho como excluir, tá? Eu não tenho como o session destroy lá, por exemplo. Nos cookies eu não tenho como destruir, até porque eu teria que acessar o computador do usuário para excluir esses dados. Então, basicamente, a gente tem um tempo de expiração que a gente consegue... que a gente deve esperar para essa informação sumir lá do navegador, tá? Essa função ela exige pelo menos 2 parâmetros, então os 2 primeiros aqui, então eu sou obrigado a passar o nome da chave que eu quero salvar lá no servidor do usuário e o valor que eu quero atribuir a essa chave, então eu faço aqui um set cookie key value, eu salvei lá no servidor do usuário, então um key com o valor igual a value, tá? Além disso, eu tenho alguns outros parâmetros que podem ser passados. O primeiro deles é o expire, tá? Que é o tempo de expiração. Então, é quanto tempo esse arquivo vai ficar disponível, essa informação vai ficar disponível no navegador do usuário. Esse tempo é dado em segundos, então eu posso dar qualquer valor em segundos. Se eu quiser saber, eu quero que fique por 1 ano lá, é simplesmente contar quantos segundos tem 1 ano, coloca ali e ele vai aceitar sem problema nenhum, tá? O path, então, aonde que eu quero que salve essa informação no navegador do usuário. Então, normalmente os navegadores eles têm uma pastinha lá dentro de cookies, que tu salva tem um monte de arquivinho salvo, que cada site que quer salvar informações nos cookies, ele salva um arquivo lá para ter essas informações salvas, tá? Mas eu consigo criar uma pasta dentro dessa pasta de cookies para adicionar informações. Eu posso passar nesse path qual a pasta que eu quero que crie, como é que é o nome da pasta que eu quero que crie, tá? Além disso, uma das formas, então, de garantir que somente o meu site vai ter acesso é eu estipular o domain, então, qual é o domínio que vai ter acesso a isso. E eu posso, por exemplo, colocar... Eu tenho o meu site lá, profclever.com.br, tá? Eu posso colocar só profclever.com.br no cookie lá, e eu posso, por exemplo, eu tenho um www.profclever.com.br, e eu tenho um www.2.profclever.com.br, eu tenho acesso em qualquer um dos subdomínios que a gente chama que são isso, todos os subdomínios desse domínio principal têm acesso a esses dados. Se eu quiser que só o www tenha acesso, eu coloco lá www.profclever.com.br, e aí só aquele subdomínio tem acesso, tá? Então tudo isso são formas de garantir a segurança, então, sobre esses dados de cookie. Outra coisa que a gente pode utilizar, então, é security. O security, se tiver como true, quando a gente passar os parâmetros, eu só consigo acessar essas informações de cookie, só vão ser enviadas para o servidor se o usuário estiver utilizando HTTPS. Quando ele navega por HTTP, o HTTPS é o que os dados são criptografados, tá? Quando ele utiliza HTTP comum, ele não envia os cookies, tá? Então isso é uma outra forma de garantir a segurança. E a gente tem o HTTP only. Esse cara aqui basicamente serve para garantir que só vai ser enviado os dados se a requisição for feita via HTTP comum, tá? Então se eu estiver utilizando, por exemplo, um JavaScript e quiser submeter esses dados para o servidor através do JavaScript, eu não consigo pegar se eu tiver com HTTP only, tá? Então tudo isso são formas de eu garantir a segurança dos dados que vão estar lá no navegador do usuário, que em teoria qualquer um pode acessar, mas se eu colocar essas informações, principalmente do domínio, da segurança e do HTTP only, eu consigo garantir que somente uma requisição direta para o meu site, utilizando HTTPS, o usuário vai enviar esses dados de cookies, tá? Bom, eu fiz um exemplo aqui, então, de cookies bem simples, bem simplório, tá? Então eu vim aqui, criei o set cookie, botei lá a chave para esse meu dado como nome e o valor eu botei Kleber. Poderia colocar um outro aqui, set cookie, idade 40, pronto. Então coloquei 2 informações no meu cookie. Se eu vier aqui no nosso navegador e abrir esse cara aqui, ó, ele não fez absolutamente nada. Por que ele não fez nada? Porque eu simplesmente mandei setar os cookies lá, e aí eu tenho acesso a eles
somente se eu tiver acesso aos dados que eu estou trafegando dentro da minha internet, do meu computador, tá? Do meu computador e o servidor, no caso. Para isso, a gente pode, então, ir lá na aba de inspecionar elementos lá do navegador de vocês, tá? Se a gente for aqui em Network, eu vou ter que recarregar a página, porque ele não carregou as informações ali. Ó, eu tenho ele buscou lá no servidor 2 arquivos, tá? O cookie.php, que é meu documento em si, e um ícone, favicon, tá? No caso, eu vou vir aqui nesse cara aqui. Ó, aqui eu tenho as informações de header que foram enviadas, tá? Então eu tenho aqui, ó, foi feita uma requisição, método get, não tem nada para o post que foi enviado, o endereço remoto foi esse, e aqui tem algumas informações. Se a gente olhar aqui, ó, resposta que veio do servidor, set cookie, nome Kleber, e o set cookie, idade 40. Então ele salvou no cookie do meu navegador esses dados, tá? Então eu tenho acesso a esses dados através, o cookie armazenou no servidor esses dados aqui, e eu tenho acesso a eles a qualquer momento depois que eu quiser, tá? E eu tenho aqui a requisição, tá? Então, a requisição que eu tenho, eu já tinha colocado isso, já tinha entrado nessa página, por isso que a requisição saiu assim, tá? Mas eu já estou enviando através do request do meu servidor, ó, cookie, nome igual a Kleber, idade igual a 40. Então, eu já estou enviando para o servidor esses dados. E aí, lá no servidor, se eu quiser em algum momento visualizar, aqui, cookie.php, pronto. Opa, errado. Aqui a gente vai simplesmente, pegar, PHP, pronto, dollar underline, echo, dollar underline, cookie, nome, e por último, echo, dollar underline, cookie, idade. A gente vem aqui nesse cara aqui. Aula 9. View cookie. Ó, tá lá, Kleber e 40. Porque essas informações foram enviadas através do meu request. Então, meu request foi feito utilizando o cookie com as informações que estavam salvas. O meu servidor lá do outro lado recebeu esses dados e simplesmente mandou mostrar esses dados na tela, tá? Então, eu consigo fazer essa manipulação. Ah, professor, mas eu quero apagar uma informação que estava lá nos cookies. Como eu disse para vocês, a gente não tem como apagar informações no cookie. O que a gente pode fazer é set cookie, por exemplo, idade, e passa um array em branco. Pronto. Se eu salvar esse cara e mandar ele mostrar de novo, ó, array idade não existe mais. Tá? Então eu consigo fazer essa manipulação para adicionar uma informação ou excluir uma informação através do set cookies, tá? Bom, como eu disse para vocês, eu tenho que passar no mínimo esses dois parâmetros para a função set cookie, mas eu poderia passar então todos esses outros se eu quisesse, até 7 parâmetros. Se eu passar 3, eu vou estar passando o nome, o valor e a expiração. Se eu passar 4, eu estou passando o nome, o valor, a expiração e o caminho. Então, sempre que vocês quiserem colocar mais um, não é simplesmente adicionar mais uma informação e achar que ele vai adivinhar que eu quero passar o domínio, por exemplo. Não, eu tenho que adicionar todos até chegar no domínio. Por mais que eu bote só um ponto, só uma vírgula, tá? Para dizer que eu não coloquei nada naquele campo e passar para o próximo, tá? Toma cuidado com isso. E a gente tem, então, o dollar underline server, tá? Que armazena informações da requisição em si, tá? Então, armazena informações do servidor, do usuário, da requisição que foi feita. Então, é uma forma que eu tenho de demonstrar informações que vieram através da requisição, tá? Eu vou simplesmente dar um print R aqui, para mostrar para vocês tudo que tem dentro dele, tá? Ele tem um monte de informações, eu mostrei algumas ali para vocês. Eu vou explicar algumas para vocês ali no nosso PowerPoint.
mas BR, né? BR é pré. E aqui print R color underline server. Pronto, assim eu mostro todas as informações que tem no dollar underline server. Salvei, vim aqui, volta, aqui o cara. Ó, então ele tem todas as informações aqui que me permitem então ter acesso à requisição que foi feita, ao servidor, ao navegador do usuário, inclusive eu consigo ter algumas informações. Então eu consigo ter N informações para poder trabalhar com isso da forma que eu preciso. Sei lá. Tá, então tenho várias informações. Ó, eu tenho lá um ID único, então cada requisição ele modifica esse ID único. Ó. Então ele vai alterando, tá? O HTTP host, então, qual foi o host que foi enviado? Então, www.globo.com, google.com, ou sei lá o que for, tá? Aqui tem o tipo de conexão, o HTTP Connection, esse aqui é o Keep Alive, sempre aberto. A gente tem a parte de cache, HTTP Upgrade, Insecure Request, então quantas requisições foram feitas do tipo insegura, tá? Que não utilizou HTTPS, por exemplo. Aí a gente tem algumas informações do agente do usuário, então, aqui eu estou usando o Mozilla 5.0 no Mac, tá? Desculpa. Aí a gente tem o tipo de HTTP que é aceito, então, aqui tem vários formatos que podem ser aceitos. A gente tem a referência, então, do HTTP, tá aqui, então, para qual foi a URI que foi solicitada, tá? O tipo que é aceito de codificação, então, gzip ou deflat, a linguagem que é aceita, então, português Brasil, português, inglês americano, inglês na Inglaterra, tradicional, HTTP cookie, então, as informações de cookie, então, que estão sendo passadas, o path, então, aonde que está os dados do meu do meu PHP, tá? Dentro do servidor. A gente tem aqui algumas informações de bibliotecas que são... Isso aqui é do Champ, tá? Então, não pode ser que seja diferente de vocês. Tem a assinatura do servidor. Como eu não estou utilizando HTTPS, não tem assinatura. O software está rodando no servidor, então, Apache 2.4.46, PHP 8.03, então a gente consegue ver todas essas informações aqui. Qual é o nome do servidor, tá? Se você estiver acessando google.com.br, por exemplo, isso aqui vai aparecer aqui. O endereço do servidor, tá? Como no meu caso aqui eu estou acessando direto pelo endereço IP, é a mesma informação nos dois, tá? Mas eu consigo pegar o endereço IP de um e o nome que foi colocado em outro. A porta de conexão que está sendo utilizada. O endereço remoto daí, então, que é o meu endereço no caso, tá? O documento root, então, aonde estão os documentos do meu servidor, tá? O apt, lamp, htdocs, o tipo de requisição que está sendo utilizado, então, o esquema de requisição que está sendo utilizado, no caso aqui, HTTP, o prefixo de contextos, que não está sendo passado nenhum aqui, onde está sendo armazenado o contexto do meu... o documento root do meu contexto está no mesmo htdocs. Então, tem uma série de informações aqui que são repassadas, são criadas, na verdade, dentro do servidor, que vem da requisição do usuário e vem do servidor, tá? Então, a gente tem aqui alguns daqueles ali. Então, PHP self carrega o nome do arquivo que está sendo requisitado, o server DDR é o endereço IP do servidor, o server name é o nome do servidor, então www.google lá que está sendo solicitado, o server software, então, todo o sistema o sistema que está sendo utilizado no servidor. Então, tem todos aqueles ali que eu mostrei para vocês, tá? Alguns servidores, tá? Alguns sistemas, eles utilizam alguns campos diferentes de outros. Então, se eu estiver utilizando, no meu caso aqui eu estou utilizando Apache e o interpretador PHP. Se vocês estiverem utilizando o IIS, por exemplo, que é um outro sistema web, tá? Ele vai ter campos diferentes. Se vocês estiverem utilizando
o Tomcat, que é um outro tipo de servidor web, ele vai ter outros parâmetros um pouco diferentes. Mas esses aqui são os básicos, então, que tem todas as requisições, tá? Então, não interessa se vocês estão usando Linux com o Champ, com Apache, no caso, que era o Champ, que é o que tem dentro do Champ. Se vocês estão usando IIS, se vocês estão usando Tomcat, não importa qual vocês estiverem utilizando, se vocês rodarem lá um $server, ele vai ter todas essas chaves aqui que vocês podem chamar a qualquer momento, tá? Ah, eu quero saber... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Qual é o nome do servidor que está sendo chamado? Isso aqui é um array, tá? Então eu posso, ao invés de mostrar com print R, vir aqui e colocar um... Vou botar o echo mesmo, para ficar bem diferente. Echo, $server, colchete entre parênteses, a informação que eu quero mostrar. Deixa eu apagar esse cara aqui. Só para não ficar com um troço gigante. Opa, tá. Tirou o underline aqui. Pronto, está ali. Tá? Então eu consigo, utilizando... Isso aqui está assim. Não sei. Utilizando um nome específico daqueles dados que está lá no servidor, eu consigo mostrar só aquela informação. E eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho um site lá que pode ser acessado por 2 endereços diferentes. Eu posso colocar lá, se o endereço for X, tu mostra uma coisa, se for Y, tu mostra outra coisa. Dá para fazer tudo isso, tá? Informações do servidor. Alguma dúvida? A princípio não, senhor. Eu acredito que não. Bom, então se ninguém tem mais dúvida, a gente fica por aqui. Nessa aula eu não vou passar atividades para vocês, tá? Vocês vão ter uma semana de folga aí para descansar um pouquinho. De PHP, pelo menos. Na semana que vem a gente começa a tratar, então, sobre conexões com banco de dados. E aí a gente vai fazer... A primeira coisa que nós vamos fazer é como fazer um select lá no banco de dados, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, por exemplo, um sistema de login simplesmente com banco de dados e $session para a gente ter acesso às informações. Certo? Até, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, senhor. Bom resto de semana. Nós.